O crepúsculo descia lento sobre Vila da Esperança, e o ar da tarde trazia o cheiro de terra seca que para os corações calejados do sertão, era um perfume de calma resignada. No ano de 1998, este pequeno vilarejo, aninhado entre as colinas áridas da Bahia, ainda vivia envolto numa simplicidade austera. Ruas de terra batida serpenteavam entre as casas de taipa com paredes caiadas, e o canto de um galo solitário ecoava ao longe, um som que parecia medir o tempo. Os moradores viviam seus dias em um ritmo vagaroso, olhando para o futuro com uma esperança teimosa, mesmo com a situação econômica do país lançando longas sombras de incerteza. No centro do vilarejo, erguia-se uma antiga igreja chamada Igreja de São Sebastião. Suas paredes estavam manchadas pelo tempo e o telhado já havia cedido em pontos durante as raras, mas violentas, chuvas de verão. Contudo, para o povo de Vila da Esperança, a igreja não era apenas uma construção, era o refúgio onde encontravam alento quando o coração era tomado pela angústia da seca e da dificuldade. Seu Joaquim cuidava daquela igreja há mais da metade de sua vida. Seus cabelos eram brancos como algodão, mas seu olhar permanecia caloroso e atento. Ele chegava antes do sol nascer, varria o pátio de terra, ajeitava as sandálias dos poucos fiéis e verificava os bancos de madeira. Fazia tudo isso voluntariamente não por um cargo, mas por um amor que brotou em sua juventude. Na sua mocidade, ele ajudara a carregar a primeira pedra durante o mutirão que ergueu a igreja. Ainda se lembrava do som das risadas dos homens do vilarejo, que carregavam sacos de areia enquanto contavam anedotas para aliviar o cansaço. Lembrava-se também de como as mulheres traziam panelas de feijão e arroz quentes para alimentar os trabalhadores. Essas memórias amoleciam seu coração cada vez que ele olhava para as paredes da igreja, que agora pareciam envelhecer junto com ele. Porém, no início daquele ano, a atmosfera da igreja começou a mudar. Após tanto tempo de silêncio e abandono, um grupo de forasteiros apareceu de repente, oferecendo-se para ajudar a revitalizar a paróquia. Eles se autodenominavam a Irmandade da Luz Eterna, e chegaram com sorrisos amáveis e palavras de uma doçura quase hipnótica. Os moradores os receberam de braços abertos. Naqueles tempos difíceis, qualquer ajuda parecia uma bênção. Em poucas semanas, a igreja, que antes parecia cansada, transformou-se em um lugar vibrante novamente. A pintura nova das paredes brilhava, o altar foi restaurado, e lâmpadas foram instaladas em cada canto do pátio, tornando as noites mais claras e seguras. Até mesmo um novo sistema de som foi instalado, fazendo a voz do sino ecoar com uma melodia mais clara do que o habitual. Muitos moradores sentiam que a igreja havia renascido. A maior surpresa foi um novo costume introduzido pelo grupo. Todo domingo, após a missa, eles ofereciam comida de graça para toda a congregação. Não apenas para os moradores de Vila da Esperança, mas também para os viajantes e visitantes de outras cidades. O aroma da comida já podia ser sentido desde o início da manhã. O cheiro de temperos fortes se misturava ao ar seco do sertão, criando uma atmosfera de esperança e fartura. Os moradores começaram a chegar com rostos radiantes. A comida distribuída era abundante. Havia ensopado de carne galinhada e até churrasco feito em brasa perfumada. Tudo parecia extraordinariamente delicioso. Nunca faltava. Até os idosos que caminhavam devagar voltavam para casa com o estômago cheio e um sorriso no rosto, murmurando agradecimentos. Os moradores começaram a exaltar a generosidade dos novos administradores. Muitos acreditavam que suas mãos traziam prosperidade. Eles chegaram em um momento de dificuldade e ofereceram alimento quando muitas famílias lutavam para encher suas despensas. O vilarejo sentia que a igreja havia recebido uma grande graça. No entanto, por trás daquele coro de gratidão no coração de seu Joaquim, instalou-se uma estranheza que ele não conseguia explicar. Ele não era mais solicitado para cuidar da igreja. Os novos administradores disseram que queriam dar uma oportunidade aos mais jovens. Eles disseram isso com palavras gentis. Seu Joaquim apenas assentiu, embora sentisse como se uma parte de sua vida tivesse sido arrancada. Desde que deixou suas funções na igreja, ele frequentemente se sentava na varanda de sua casa, observando o prédio à distância.
todo domingo, ele ainda passava por lá para ver o movimento. Ele notava como a congregação estava lotada. Ele ouvia o som das crianças rindo. Mas, por algum motivo, seu coração nunca estava verdadeiramente em paz. Lina, sua neta pequena que morava com ele desde que seus pais foram para a cidade grande em busca de trabalho, muitas vezes puxava sua camisa e perguntava se ele sentia falta de cuidar da igreja. Seu Joaquim sorria e afagava os cabelos da neta. Dizia que às vezes sentia saudade, mas às vezes só queria ver tudo bem. O que ele escondia, porém, era a sensação incômoda que se tornava mais forte a cada dia. Numa tarde, ao passar perto do muro lateral da igreja, ele viu alguns homens estranhos reunidos nos fundos do prédio. Eles não eram do vilarejo e seus rostos pareciam diferentes, duros. Eles trabalhavam em silêncio, sem sequer olhar para cima quando seu Joaquim passou. A pequena porta que levava à sacristia dos fundos estava sempre trancada. Ele nunca viu um único morador ser autorizado a entrar. Por outro lado, Tiago, o mototaxista que entregava de tudo um pouco, começara a se acostumar a levar alguns forasteiros que chegavam todo domingo. Ele ficava feliz porque a corrida extra o ajudava a economizar para a escola de sua irmã mais nova. No entanto, ele também sentia curiosidade, pois os visitantes pareciam não se conhecer, mas chegavam em horários próximos. Às vezes, ele os via falando baixo quando desciam da moto. Mas Tiago não pensava muito nisso. Ele só queria trabalhar da melhor maneira possível. Nas semanas seguintes, a mudança na igreja tornou-se ainda mais palpável. Os moradores que geralmente estavam ocupados com suas roças começaram a frequentar a missa dominical com mais assiduidade. Eles queriam desfrutar da comida gratuita que parecia nunca acabar. Mesmo quando o preço da carne no mercado subia, a igreja ainda conseguia fornecer pratos fartos. Dona Elza, a dona do único açougue na feira de Vila da Esperança, ficou surpresa porque os administradores da igreja não compravam mais carne dela. Antes, eles eram clientes fiéis. Ela comentou essa estranheza com o marido, mas ele a repreendeu para que não falasse demais. Seu marido já havia tido um desentendimento com um dos novos administradores e não queria que um pequeno problema se transformasse em algo pior. Enquanto isso, na prefeitura, o prefeito Mendes, recém-empossado, pensava em muitas coisas. Ele queria manter a paz no vilarejo, que já havia passado por tempos difíceis. Ele sentia que a presença dos novos administradores havia trazido um clima melhor. Ele não queria nenhum boato estranho que pudesse quebrar a tranquilidade. No entanto, ele também sentia uma sombra tênue. Uma preocupação que ele não conseguia afastar. Em certas noites, seu Joaquim passava pelo caminho dos fundos da igreja para voltar da casa de um parente. Numa dessas noites, ele sentiu um cheiro de queimado que não era comum. O aroma não era como o de churrasco ou da carne que os moradores costumavam cozinhar. O cheiro era mais acre e revirava seu estômago. Ele parou por alguns instantes e tentou encontrar a fonte. Mas a área dos fundos da igreja estava escura e a porta trancada. Ele ficou ali por um bom tempo, de cabeça baixa. O vento suave da colina soprava as folhas de bananeira perto dele. A atmosfera parecia muito diferente de quando ele ainda vigiava o pátio da igreja todas as noites. Antigamente, ele costumava ouvir as crianças recitando o catecismo. Agora, ele só ouvia o sopro do vento e um som estranho que às vezes surgia, como um zumbido baixo vindo de uma sala fechada. Quando ele voltou para casa naquela noite, seus passos pareciam pesados. Ele tentou se convencer de que talvez os novos administradores estivessem preparando uma grande refeição para o dia seguinte. Mas quanto mais ele andava, mais forte era a sensação de que algo não estava em harmonia com a paz aparente. Os moradores podiam ver a igreja como um lugar de prosperidade. Mas nos olhos de seu Joaquim, uma pequena parte de seu coração sussurrava que grandes mudanças muitas vezes escondem histórias que não são vistas a olho nu. E esse sussurro começava a crescer a cada domingo que chegava. O amanhecer rompeu o céu de Vila da Esperança com uma luz suave que caía entre os mandacarus. A igreja de São Sebastião agora parecia diferente a cada dia. A tinta fresca nas paredes brilhava sob a luz da manhã, fazendo o prédio parecer uma catedral imponente de cidade grande.
Muitos moradores paravam por um momento na beira da estrada apenas para admirar a transformação. As crianças que iam para a escola frequentemente apontavam para a torre do sino e exclamavam como a igreja delas estava bonita agora. O ar da manhã trazia um cheiro de limpeza que enchia o coração de gratidão. Os novos administradores trabalhavam incansavelmente. Chegavam depois da primeira luz e muitas vezes só iam embora depois que a noite caía. Cada canto da igreja que antes era empoeirado agora parecia impecável. O pátio da frente foi nivelado, tornando-o mais confortável para caminhar. O muro também foi pintado com uma cor nova que fazia o prédio parecer firme e bem cuidado. Os moradores que passavam pelo pátio da igreja eram frequentemente recebidos com um sorriso caloroso. Os novos administradores eram educados, suas palavras eram mansas e suaves. Muitos moradores se sentiam respeitados sempre que cruzavam com eles. Não raro, algumas mulheres que voltavam da feira paravam um pouco para ver as mudanças dentro da igreja. O altar polido fazia o espaço parecer mais reverente. As janelas foram trocadas por vidros transparentes, permitindo que a luz do sol entrasse com mais amplitude. Os moradores começaram a elogiar cheios de admiração. Eles sentiam que a igreja de São Sebastião finalmente voltará à vida depois de anos à margem da atenção. Em tempos de crise, quando muitos lares lutavam para organizar suas cozinhas, a presença dos novos administradores era como uma luz no meio da escuridão. Não poucos moradores diziam que a ajuda chegará exatamente no momento em que era mais necessária. No entanto, para seu Joaquim, tudo aquilo parecia um vento que soprava rápido demais. Ele não conseguia ignorar a sensação estranha em seu peito. Ele parou no pátio da igreja numa tarde e olhou para a parede recém-pintada. Por um instante, lembrou-se de como ele, junto com outros moradores, segurava o pincel para pintar a parede antiga. A lembrança apertou um pouco seu peito. Agora, ele era apenas um visitante, de pé, fora do círculo. Lina estava ao seu lado, segurando uma pequena bolsa com livros. Os olhos da menina olhavam para a igreja com curiosidade. Ela perguntou por que seu avô não varria mais o pátio ou abria as portas da igreja todas as manhãs. Seu Joaquim respondeu em voz baixa que os tempos haviam mudado e ele precisava aprender a aceitar. Mas o olhar de Lina mostrava insatisfação, pois ela sabia que seu avô estava escondendo algo. Por outro lado, Tiago sentia que sua vida estava um pouco melhor. Ele frequentemente recebia pedidos de transporte dos moradores que vinham para os eventos na igreja. Ele também levava alguns visitantes que queriam participar das atividades lideradas pelos novos administradores. O dinheiro que ele juntava aumentava lentamente, e ele começava a imaginar sua irmã podendo continuar os estudos. No entanto, toda vez que deixava um passageiro na frente da igreja, ele sempre notava algo estranho na maneira como os administradores olhavam para as pessoas de fora. Era um olhar difícil de explicar, uma mistura de boas-vindas e vigilância. Numa manhã, Dona Elsa sentou-se em seu banco na feira, arrumando sua mercadoria. Suas mãos enxugaram a testa suada. Uma cliente perguntou: "A igreja ainda está comprando carne para o domingo?" Dona Elsa respondeu brevemente que eles não faziam mais pedidos. A pergunta simples gerou um murmúrio entre alguns feirantes. Mas depois eles se calaram, pois não queriam criar problemas. O som do rádio da feira tocando uma música antiga era o único som que preenchia o ar. Na prefeitura, o prefeito Mendes recebia relatórios leves dos moradores. Ele via as anotações sobre as atividades rotineiras da igreja, que agora eram cada vez mais numerosas. Sua voz ecoava suavemente enquanto falava com seus assessores. Ele se sentia orgulhoso de que a igreja de seu vilarejo estivesse se tornando tão movimentada. Sempre que alguém duvidava dos novos administradores, ele os acalmava. Ele não queria dividir a atmosfera enquanto a comunidade tentava se reerguer. Mas quando voltava para casa e se sentava sozinho na varanda, o pensamento sobre a rápida mudança sempre aparecia. Naquela tarde, seu Joaquim passou pela igreja depois de colher folhas de bananeira em seu pequeno quintal. Ele viu dois novos administradores conversando perto da porta lateral. Suas vozes eram baixas, quase como sussurros. Um deles carregava um saco grande.
Seu Joaquim parou a alguns passos e observou sem chamar. Quando eles notaram sua presença, ambos sorriram educadamente e acenaram com a cabeça. Mas o sorriso parecia a superfície calma da água, escondendo algo invisível nas profundezas. Quando a noite chegou, as luzes no pátio da igreja se acenderam. A luz iluminava o caminho que os moradores costumavam usar. Lina, que estava aprendendo a escrever na sala da frente de casa, às vezes ouvia um som fraco vindo da direção da igreja. O som era como passos em uníssono, como pessoas preparando algo em silêncio. Ela uma vez espiou pela janela e viu a sombra de pessoas carregando grandes tonéis em direção à porta dos fundos. Ela contou ao avô com os olhos arregalados. Seu Joaquim apenas afagou sua cabeça e disse que talvez fossem equipamentos de cozinha que precisavam ser limpos. Mas sua voz tremeu sutilmente. O tempo passou e o domingo seguinte chegou. Mais moradores compareceram. Eles trouxeram seus filhos, irmãos e até parentes de outros vilarejos. A igreja parecia um grande centro de encontros. Risadas eram ouvidas no pátio. As mulheres falavam sobre a mudança que trouxera bênçãos. Os homens assentiam, satisfeitos. No entanto, entre o aroma tentador da comida e a atmosfera calorosa, seu Joaquim sentiu algumas vezes um cheiro que ele nunca havia conhecido. Como um aroma de especiarias excessivo misturado com algo que grudava em seu nariz. Ele ficou um pouco afastado enquanto os moradores faziam fila para receber a comida. Ninguém voltava para casa de mãos vazias. Todos se sentiam felizes. Todos se sentiam cuidados. Os elogios aos novos administradores eram cada vez mais frequentes. Houve até um morador que disse que a igreja de São Sebastião agora merecia ser chamada de a igreja mais generosa da região. No meio da multidão, seu Joaquim olhou para a porta do depósito dos fundos que estava bem fechada. Em seu coração, ele se perguntava desde quando a igreja, antes simples, agora tinha atividades que nem todos podiam ver. Ele olhou para uma criança correndo no pátio rindo. O sorriso da criança amoleceu seu coração por um momento. Mas um som fraco vindo da porta dos fundos parecia trazer de volta a sensação estranha que nunca havia desaparecido completamente. Naquele dia, os moradores de Vila da Esperança acreditavam estar vivendo um tempo de grande prosperidade. Mas por trás da agitação e do aroma de comida que preenchia o ar do vilarejo, algo invisível começava a fortalecer seus passos. E lentamente, mas com certeza, essa sombra se arrastava para suas vidas, sem fazer barulho. A noite desceu lentamente em Vila da Esperança, e o ar das colinas trouxe um frescor que penetrava até os ossos. Desde que a Irmandade da Luz Eterna assumiu as atividades da igreja, o domingo se tornou o dia mais esperado pelos moradores. Desde o início da manhã, o pátio da igreja já estava cheio de passos. As mães traziam seus filhos pequenos. Os pais vinham com roupas limpas. E os jovens se reuniam na varanda conversando sobre as atividades da semana. O vilarejo, antes tranquilo, agora ganhava vida a cada fim de semana. As ruas, geralmente vazias, agora estavam repletas de bicicletas, pequenas caminhonetes e algumas motos de visitantes de fora. O aroma da comida começava a se espalhar. Mesmo antes do início da missa, o vento da área da cozinha trazia um cheiro forte de alho e cebola refogando, especiarias potentes e um odor de carne que era extremamente apetitoso. Essa atmosfera aquecia o coração dos moradores. Eles sentiam que a igreja havia verdadeiramente voltado a ser o centro da vida do vilarejo. Após o término da missa de domingo, os moradores saíam pela porta principal e logo se alinhavam no pátio. Os novos administradores serviam os pratos com agilidade. Eles colocavam conchas de ensopado de carne em pratos grandes, adicionando pedaços generosos de carne, e depois levavam os pratos aos grupos de moradores que já esperavam. Ninguém se acotovelava, ninguém se preocupava em ficar sem. Todos tinham certeza de que havia comida suficiente para quem quer que viesse. Seu Joaquim observava a cena de longe. Ele via as pilhas de panelas enormes cheias de um molho vermelho dourado. Ele notava como os administradores olhavam para os pratos sem demonstrar o menor cansaço.
Eles trabalhavam como se estivessem acostumados a fazer aquilo há anos. Mas era exatamente isso que deixava o coração de seu Joaquim inquieto. Ele sabia como era difícil preparar uma refeição tão grande. Ele sabia quantos ingredientes eram necessários para alimentar um vilarejo inteiro. E ele sabia muito bem que durante semanas, nenhum animal de criação fora levado para a igreja. Ele nunca viu cabras, bois ou galinhas entrando na cozinha. Mas a cada domingo, aquela refeição abundante estava sempre disponível, sem faltar nada. Ele tentou acalmar aquela sensação estranha. Disse a si mesmo que talvez os administradores tivessem uma fonte de alimentos de fora do vilarejo, talvez tivessem um grande doador. Mas esse pensamento nunca acalmou verdadeiramente seu coração. Lina estava ao seu lado, segurando a mão do avô. A menina gostava do ambiente movimentado. No entanto, às vezes ela sentia um cheiro estranho, diferente do habitual. Ela disse ao avô que a comida era realmente cheirosa, mas havia algo por trás daquele aroma que fazia seu nariz arder. Seu Joaquim apenas afagou a cabeça da neta e a convidou para ir para casa mais cedo. Mas seus passos pareciam pesados, como se uma sombra o seguisse por trás. Em meio à multidão, Tiago estava ocupado ajudando a transportar os moradores que vinham de fora. Ele tinha acabado de estacionar sua moto quando um homem do vilarejo vizinho se aproximou para pedir uma carona para casa após o evento. Tiago assentiu com um sorriso. No entanto, ele notou como o homem olhava para a igreja com uma expressão confusa, como se algo estivesse incomodando seus pensamentos. Quando perguntado, o homem respondeu baixinho que a comida era realmente boa, mas o aroma era diferente da carne que ele costumava comer. Tiago não deu muita atenção. Para ele, comida era comida, e o domingo era um momento para ganhar um dinheiro extra. Do outro lado do pátio, Dona Elsa estava de pé, segurando uma sacola de compras. Ela veio para a missa e para observar de longe as atividades dos administradores, pois sua curiosidade ainda não havia desaparecido. Quando viu a comida tão farta, sentiu um aperto no peito. Ela era uma vendedora de carne e sabia muito bem que o preço da carne estava alto. Ela também sabia que nenhum dos novos administradores comprava carne em sua barraca. Ela comentou em voz baixa com uma vizinha, mas a vizinha apenas deu um tapinha em seu ombro, dizendo que talvez fosse uma bênção e não precisava ser questionada. No entanto, essas palavras só fizeram a ansiedade no peito de Dona Elsa aumentar. Enquanto isso, o prefeito Mendes estava perto da varanda da igreja, observando a cena com uma expressão satisfeita. Os moradores pareciam felizes. Visitantes de outros vilarejos mostravam respeito. A igreja estava movimentada, a vida do vilarejo parecia próspera. Era isso que ele queria ver. Mas em meio ao seu orgulho, ele perguntou a um dos administradores de fora sobre a fonte de financiamento para um evento tão grande. O administrador apenas sorriu gentilmente e respondeu que a providência vem de direções inesperadas. A resposta deixou o prefeito Mendes em silêncio por um momento. As palavras soavam doces, mas pareciam vazias, como uma resposta deliberadamente repetida sem um significado claro. O dia ficou mais quente, mas a atmosfera acolhedora permaneceu. Os moradores voltaram para casa com pratos limpos e estômagos cheios. Algumas crianças corriam rindo, deixando pegadas na terra empoeirada. A igreja parecia mais viva do que nunca. No entanto, depois que a multidão se dispersou e os moradores começaram a ir para casa, a atmosfera mudou lentamente. O vento, geralmente suave, soprava trazendo um cheiro de carne que de repente parecia forte demais. Seu Joaquim parou no meio do caminho. Ele se virou para a porta dos fundos da igreja, que estava bem fechada. Um calor saía de uma pequena fresta sob a porta, como se algo ainda estivesse sendo cozido, embora o evento já tivesse terminado. Ele olhou por alguns segundos, depois desviou o olhar e continuou a andar. Mas a sensação de desconforto grudou nele como uma sombra que não queria ir embora. Ao mesmo tempo, César e Ronaldo, dois homens da vigilância comunitária, estavam ao lado da prefeitura, conversando trivialidades. Um deles sentiu um cheiro de carne queimada vindo da direção da igreja. Eles se entreolharam, mas depois apenas riram baixo para afastar a sensação estranha.
Tentaram se convencer de que talvez fossem apenas restos de comida que ainda não haviam sido limpos. O sol começou a se pôr, e uma cor alaranjada preencheu o céu. Os moradores que passavam ainda falavam sobre a delícia da refeição. Mas por trás das palavras de gratidão e das pequenas risadas, a sombra da estranheza continuava a crescer. O cheiro de carne que nunca desaparecia, a fonte dos ingredientes que nunca era vista, a atividade da cozinha que funcionava sem parar, e os administradores que sempre fechavam a porta dos fundos da igreja. Tudo parecia lindo aos olhos dos moradores, mas algo escondido começava a se fortalecer por trás daquela generosidade. E lentamente o vilarejo sentiu que a comida abundante que tanto agradeciam havia trazido um vento frio que se arrastava para dentro de suas vidas. A noite avançou lentamente e o ar de Vila da Esperança tornou-se mais úmido quando uma névoa fina começou a descer das colinas. Nos últimos meses, a igreja de São Sebastião tornou-se o centro da vida social, quase nunca vazia aos domingos. Os moradores vinham não apenas para rezar, mas também para sentir a união que começava a crescer novamente. O cansaço da crise parecia desaparecer quando se sentavam juntos, desfrutando de uma refeição quente. Muitos diziam que as bênçãos haviam retornado ao seu vilarejo. Essa palavra era repetida várias vezes pelas mães que esperavam na fila para pegar comida, pelos pais que ficavam na varanda se abanando e até pelas crianças que corriam rindo alegremente. Os novos administradores sempre mantinham um comportamento amigável e educado. Toda vez que o morador chegava, eles o cumprimentavam com um sorriso calmo e palavras gentis. Raramente falavam muito, mas cada palavra soava ordenada, como se tivessem sido treinados para proporcionar tranquilidade. Até mesmo alguns moradores que inicialmente duvidavam agora admitiam que o grupo havia trazido luz ao seu vilarejo. As casas voltaram a se encher de risadas a cada tarde de domingo, e muitas famílias começaram a nutrir a esperança de que os tempos difíceis passariam lentamente. O prefeito Mendes sentiu o fardo de sua liderança um pouco mais leve. Ele via como os moradores se tornavam mais unidos e se apoiavam mutuamente. Ele sentia que a Irmandade da Luz Eterna era um presente que apareceu exatamente quando o vilarejo precisava. Toda a conversa sobre os novos administradores sempre terminava em elogios. Ninguém nunca olhava com desconfiança. Mesmo quando um jovem perguntava de onde eles conseguiam tanta carne, os mais velhos o repreendiam imediatamente para não criar suspeitas. Eles diziam que não era bom pensar mal de quem trazia o bem. Numa tarde depois de uma chuva, seu Joaquim caminhava por uma pequena estrada a caminho de casa. A lama grudava em suas sandálias e o ar úmido fazia suas roupas colarem em seu corpo. Ao passar em frente à pequena venda da Dona Benedita, ele ouviu alguns moradores conversando sobre as mudanças na igreja. Eles contavam sobre a comida deliciosa de domingo, sobre a gentileza dos administradores e sobre como a igreja agora parecia mais viva do que nunca. Um dos homens até disse que talvez os novos administradores fossem pessoas escolhidas, enviadas para ajudar o vilarejo. A declaração foi recebida com acenos de concordância dos outros. Mas para seu Joaquim, cada elogio que ouvia apenas aumentava o peso em seu peito. Ele queria acreditar que tudo que os administradores faziam era bom. Ele queria ter certeza, como os outros moradores. Mas a sensação estranha continuava a surgir toda vez que ele via a porta dos fundos da igreja, sempre fechada. Ele se sentia como se estivesse à beira de uma grande história que não era totalmente visível. E ele não sabia se estava deixando algo acontecer ou se estava ignorando um chamado de seu próprio coração. Em casa, Lina estava aprendendo a ler sentada perto da janela. Ela rabiscava seu pequeno caderno com um lápis sem ponta. Quando ouviu os passos de seu avô entrando, ela se virou e sorriu largamente. Ela contou que alguns de seus amigos diziam que a comida da igreja era a mais gostosa do vilarejo. Seu Joaquim assentiu lentamente. Ele queria se sentir feliz também, mas seu sorriso não era completo. Lina sentiu isso e ficou em silêncio por um momento antes de voltar a ler. Por trás do olhar gentil de Lina, havia a mesma curiosidade que as outras crianças sentiam, mas que ela não ousava expressar em palavras. Enquanto isso, no extremo do vilarejo, Tiago parou perto de uma pequena ponte e estacionou sua moto.
Ele tinha acabado de entregar algo para alguém de fora da região que queria ver as atividades da igreja. A pessoa desceu elogiando a hospitalidade dos moradores e dizendo que a igreja de São Sebastião era famosa não apenas por sua comida gratuita, mas também pela tranquilidade que seus administradores irradiavam. Tiago ouviu aquilo com orgulho. Ele se sentia uma pequena parte de uma comunidade que estava se tornando conhecida. Mas havia algo na expressão do passageiro que o fez pensar por um momento, como se houvesse uma admiração misturada com confusão. Na feira, Dona Elsa voltou a refletir ao ver sua barraca vazia de visitas dos administradores da igreja. Ela queria perguntar mais aos outros moradores, mas toda vez que iniciava uma conversa, eles sempre a interrompiam com um sorriso tenso. Diziam que não era apropriado questionar as bênçãos que Deus enviava através das mãos de pessoas boas. Até duas de suas amigas pediram que ela tivesse cuidado para não iniciar um boato que pudesse perturbar a paz do vilarejo. Essas palavras fizeram Dona Elsa se conter. Ela finalmente escolheu ficar em silêncio, embora seu coração estivesse cheio de perguntas sem resposta. Algumas noites depois, o ar do vilarejo estava silencioso. As luzes das casas se apagavam uma a uma. Ao longe, o som das folhas se roçando soava como pequenos sussurros. César e Ronaldo estavam de guarda no posto de vigilância. Eles conversavam sobre as atividades da igreja com um tom de admiração. Diziam que nenhum outro grupo poderia igualar a generosidade da Irmandade da Luz Eterna. Mas enquanto conversavam e tomavam café quente, o vento trouxe um aroma fraco da direção da igreja. O aroma fez os dois pararem de falar por alguns segundos. Mas, como de costume, eles afastaram a sensação estranha para não perturbar seus pensamentos. Eles preferiram voltar a conversar sobre coisas mais leves. O tempo passou e cada domingo era sempre mais movimentado que o anterior. Os moradores vinham com gratidão e partiam com um sorriso. Os elogios fluíam sem cessar. Ninguém ousava dizer palavras que mostrassem dúvida. Qualquer pergunta era considerada imprópria. Qualquer sensação estranha era considerada um sussurro maligno que deveria ser descartado. Na superfície, o vilarejo parecia em paz, mas sob essa tranquilidade, algo começou a se espalhar lentamente, como uma sombra que se arrasta pela parede quando a luz está prestes a se apagar. Ninguém percebeu que uma crença tão forte às vezes é capaz de encobrir coisas que deveriam ser claramente visíveis. A noite parecia mais silenciosa do que o normal, com uma meia-lua pendurada baixa sobre as colinas do sertão baiano. Numa manhã suave, quando o orvalho ainda pendia das pontas das folhas de bananeira, seu Joaquim caminhava pela estradinha em direção à igreja. Seu hábito desde sempre era ver o pátio da igreja todas as manhãs, mesmo que não tivesse mais tarefas ali. Para ele, aquele gesto era como um chamado do coração. Uma lembrança de sua juventude, quando foi o primeiro a abrir a porta principal da igreja. Mas naquela manhã, ele se sentiu como um estranho em sua própria casa. Ele parou na beira do muro e viu dois dos novos administradores varrendo o pátio. Eles faziam isso com agilidade e sem muitas palavras. Ao verem seu Joaquim, ambos apenas baixaram o rosto sem sorrir. Seus movimentos não pararam, como se a presença do velho não fosse mais importante que a poeira que varriam. Seu Joaquim sorriu discretamente, tentando ignorar a pontada sutil em seu peito. Mas quando ele estava prestes a se aproximar, um deles disse com uma voz baixa, mas firme, que a área dos fundos estava fechada para reparos. As palavras soaram educadas, mas pareciam um limite invisível que começava a separar seu Joaquim da igreja que ele considerava parte de sua vida. Seu Joaquim virou-se lentamente e voltou para casa com passos pesados. Lina, que estava estendendo roupas, viu seu avô chegar mais cedo do que o habitual. Ela perguntou se o pátio da igreja já estava limpo. Seu Joaquim respondeu com uma voz fraca que os novos administradores já haviam cuidado de tudo. Mas seu rosto não escondia a sensação de perda que se tornava cada vez mais clara. Naquela tarde, Lina sentou-se perto da porta de casa, brincando com pedrinhas. Ela observava seu avô, que estava sentado pensativo no banco de bambu. A criança perguntou por que seu avô não ajudava mais na igreja.
Seu Joaquim olhou para a neta com um pequeno sorriso e respondeu que cada tempo tem suas próprias pessoas. Mas aquela voz suave continha um tremor que não podia ser escondido. Lina abraçou o braço do avô e olhou para a igreja à distância com um olhar confuso. Ao entardecer, Tiago voltou da feira trazendo alguns pedidos de legumes. Ele parou por um momento em frente à casa de seu Joaquim e o cumprimentou. Eles conversaram sobre o tempo e as atividades do vilarejo. Tiago então contou que ultimamente ele vinha transportando vários forasteiros que queriam rezar ou simplesmente ver a igreja, que agora se tornava cada vez mais conhecida. No entanto, ele também disse que alguns desses visitantes tinham uma maneira estranha de falar. Eles frequentemente mencionavam que a igreja estava passando por um grande processo, mas nunca explicavam o que essas palavras significavam. Seu Joaquim ouviu atentamente. A expressão grande processo ecoou em sua cabeça como um eco incompreensível. Quando a noite chegou, o vento trouxe um cheiro estranho vindo da direção da igreja. Não era o cheiro de comida como de costume, mas uma mistura de algo queimado e metálico. Seu Joaquim acordou de seu sono porque o cheiro se infiltrou pela fresta da janela. Ele se sentou na beira da cama, olhando para a escuridão lá fora. Os grilos cantavam em coro. Mas por trás do som da natureza, ouvia-se um zumbido baixo, como um murmúrio muito sutil. Ele franziu a testa, levantou-se lentamente, pegou uma pequena lanterna e saiu de casa. A estrada de terra atrás da igreja estava fria sob seus pés. Seu Joaquim caminhou com cuidado, passando por um bambuzal que balançava suavemente ao vento. Ele tentou encontrar a fonte do cheiro. Mas a parte de trás da igreja estava escura. A única luz vinha de uma pequena lâmpada perto da porta lateral, que estava tão fraca que quase se apagava. A porta estava bem fechada, não havia som além do sopro do vento, mas o cheiro de queimado ficava mais forte, como se escapasse pela fresta da porta. Seu Joaquim ficou parado por um bom tempo olhando para aquela porta, suas mãos tremendo sem que ele percebesse. Ele se perguntou em seu coração, o que os novos administradores estavam realmente fazendo por trás daquela sala fechada. Ele tentou se convencer de que talvez estivessem cozinhando algo para ser usado no dia seguinte. Mas a sombra escura que surgiu em sua mente fez seu corpo arrepiar. Ele deu um passo para trás e voltou para casa. Mas durante todo o caminho de volta, seus passos pareciam uma sombra pesada que o seguia por trás. Ao chegar em casa, viu Lina parada na porta com o rosto assustado. A criança disse que ouviu um som estranho, como pessoas recitando algo, vindo da direção da igreja. Seu Joaquim abraçou a neta e acalmou seu medo. Mas em seu coração, ele sabia que aquele som não era algo comum. No dia seguinte, a atmosfera na igreja parecia normal. Os administradores sorriam gentilmente como de costume. Os moradores começaram a chegar com novo ânimo para participar das atividades. Ninguém sentiu o cheiro de queimado que acordou seu Joaquim na noite anterior. Não havia nenhum sinal. Tudo parecia limpo, como se nada tivesse acontecido. Mas para seu Joaquim, aquela calma parecia ainda mais estranha. Como se uma mão estivesse tentando apagar todos os vestígios antes do nascer do sol. Ele queria contar essa sensação estranha a alguém. Mas toda vez que tentava iniciar uma conversa com os moradores, eles o interrompiam com elogios aos novos administradores. Diziam que não era bom suspeitar de quem estava trazendo bem. Essas palavras fizeram seu Joaquim se calar. Ele não queria ser o primeiro a ser considerado ingrato em meio a um vilarejo que se sentia abençoado. A noite seguinte foi mais silenciosa do que o normal, mas o cheiro de queimado ficou mais forte, como se escapasse pela fresta da porta. Seu Joaquim ficou parado por um bom tempo olhando para aquela porta. Suas mãos tremiam sem que ele percebesse. Ele se perguntou em seu coração o que os novos administradores estavam realmente fazendo por trás daquela sala fechada. Ele tentou se convencer de que talvez estivessem cozinhando algo para ser usado no dia seguinte. Mas a sombra escura que surgiu em sua mente fez seu corpo arrepiar. Ele deu um passo para trás e voltou para casa. E em seu coração,
Seu Joaquim começou a se perguntar se a velha igreja que ele conhecia estava escondendo um segredo muito maior do que qualquer um em Vila da Esperança poderia imaginar. A noite se arrastou lentamente pelas altas árvores no pé da colina e o ar frio se infiltrou pelas frestas das casas dos moradores. Desde a noite em que seu Joaquim sentiu pela primeira vez aquele aroma de queimado, sua vida não foi mais a mesma. Inicialmente ele pensou que era o único a sentir o cheiro. Ele não queria preocupar os moradores, especialmente quando o vilarejo estava desfrutando de um período considerado abençoado. Mas quando o cheiro voltou na segunda, terceira e quarta noites, ele começou a perceber que algo por trás das paredes da igreja seguia um padrão anormal. Na noite seguinte, o orvalho caiu espesso. O som dos insetos se misturava com o sopro do vento vindo da direção da igreja. Seu Joaquim, ainda sem sono, sentou-se perto da janela, abraçando um cobertor. Lina já dormia profundamente, mas os sons sutis do lado de fora a faziam abrir os olhos de vez em quando. Em um certo ponto, o ar, antes fresco, de repente tornou-se pesado. O cheiro de queimado voltou. Não como o cheiro de madeira queimada nem de carne assada. O aroma era acre, apertando o peito. Seu Joaquim cobriu o nariz e levantou-se lentamente. Seus pés pareciam ser movidos para ver algo que ele não queria ver. Ele abriu a porta de casa com passos lentos. A atmosfera era escura, e apenas a luz da lua dava uma cor tênue entre as sombras das casas e das árvores. Cada vez que o vento se movia, o cheiro de queimado ficava mais forte, como se estivesse sendo bombeado de trás dos muros da igreja. Seu Joaquim seguiu o aroma, passando por touceiras de bambu e bananeiras que sussurravam como se guardassem segredos. Quando chegou ao caminho perto do pátio dos fundos da igreja, ele parou por um momento e olhou ao redor. A porta dos fundos permanecia bem fechada. A lâmpada acima dela estava apagada. No entanto, de uma pequena fresta sob a porta, ele viu uma fina linha de luz avermelhada, como o reflexo de um fogo meio apagado. A luz não era grande, mas o suficiente para arrepiar sua espinha. Seu Joaquim se aproximou lentamente. Ele tentou ouvir se havia vozes de pessoas lá dentro. Havia apenas um murmúrio indistinto. Seria a voz de um ser humano, ou apenas uma ilusão do vento da noite? Quando ele tentou se concentrar, o aroma de queimado de repente tornou-se mais forte. Seu peito ardeu, quase o fazendo tossir. Ele recuou alguns passos, prendendo a respiração. No mesmo instante, a fina luz piscou e se apagou, como se alguém a tivesse puxado de dentro da sala. A porta não se moveu, mas o ar quente que saía era como o resquício de um fogo recém-extinto. No dia seguinte, o sol brilhou sobre o vilarejo como de costume. No entanto, no coração de muitos moradores, surgiu uma pequena inquietação, embora não a expressassem. Havia sussurros sutis que passavam de uma casa para outra, mas ninguém ousava perguntar de verdade. Algumas mães admitiram ter sentido um cheiro estranho algumas noites atrás, mas rapidamente se calaram, com medo de serem consideradas maliciosas. Um jovem que estava limpando o quintal de sua casa contou a um amigo que viu uma fumaça fina vindo da direção da igreja antes do nascer do sol. No entanto, ele terminou sua história com uma risada leve, não querendo ser visto como alguém que tem medo da própria sombra. Na feira, Dona Elsa ouviu uma conversa entre dois comerciantes mais velhos. Eles falavam sobre o cheiro de queimado em voz muito baixa, e seus olhos continuavam olhando para os lados, como se temessem que alguém estivesse ouvindo. Quando viram Dona Elsa se aproximar, os dois se calaram imediatamente e mudaram de assunto para o preço da pimenta. Essa atitude fez Dona Elsa sentir que havia algo que não deveria ser discutido abertamente. Na prefeitura, o prefeito Mendes suspirou profundamente ao ouvir alguns moradores relatarem um aroma incomum vindo da direção da igreja em certas noites. Ele entendia a inquietação, mas também não queria criar tumulto. Ele disse que talvez fossem apenas restos de comida que não foram limpos. Essas palavras fizeram os moradores que relataram assentirem, mas seus corações permaneceram cheios de perguntas. O prefeito Mendes ficou olhando pela janela da prefeitura por um bom tempo depois que os moradores saíram, como se tentasse convencer a si mesmo de que sua resposta estava correta. Naquela tarde, Lina sentou-se no quintal de casa, brincando com terra.
Ela se virou para a igreja com uma expressão incomum. Ela perguntou: o avô sentiu aquele cheiro estranho de novo? Seu Joaquim sorriu gentilmente e disse que talvez fosse apenas o cheiro de fumaça da casa de um vizinho queimando lixo. Mas Lina balançou a cabeça e disse que o cheiro não era como fumaça comum. Seu Joaquim ficou em silêncio por um momento e depois afagou a cabeça da neta. Aqueles olhos velhos guardavam muitas coisas que ele não dizia. Na noite seguinte, a atmosfera parecia diferente. O vento soprava mais rápido e as folhas de bambu se chocavam, emitindo um som alto como pequenos estalos. O céu estava escuro, sem estrelas. Quando passou da meia-noite, o aroma de queimado voltou. Desta vez, mais denso do que antes. Como se algo estivesse sendo cozido em grande quantidade. O ar quente podia ser sentido até na estrada do vilarejo, que geralmente era fria naquela hora. Tiago, que acabara de voltar de uma entrega, sentiu o aroma ao passar perto da igreja. Ele parou sua moto e olhou para o prédio por trás de seu capacete. Havia uma luz fraca que aparecia e desaparecia por trás da janela da cozinha. A luz não era como a de uma lâmpada, mas como o reflexo de um pequeno fogo que piscava em um ritmo irregular. Tiago quis chamar alguém, mas o medo prendeu sua respiração. Ele preferiu ligar a moto novamente e ir para casa o mais rápido possível. Mas durante todo o caminho de volta, o aroma de queimado seguiu, como se estivesse preso ao ar que ele respirava. César e Ronaldo, que estavam de guarda no posto de vigilância, se entreolharam quando o vento trouxe aquele aroma. Ambos se levantaram e olharam na direção da igreja. Mas não havia nenhum som além do sopro do vento. Eles se sentiram como se estivessem sendo observados. Mas depois de alguns minutos, eles voltaram a se sentar e preferiram discutir outro assunto. Seus corações sabiam que algo estava acontecendo além de sua compreensão, mas suas bocas não conseguiam dizer. Em casa, seu Joaquim abriu os olhos quando o aroma se infiltrou. Ele se levantou e sentou-se na beira da cama. Seus ouvidos captaram um som baixo, como o tilintar de metal sendo batido lentamente. Ele sabia que aquele som não vinha da cozinha de nenhuma casa. O som vinha da igreja. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Em seu coração, ele sabia que noites como esta não terminariam tão facilmente. E sem que os moradores de Vila da Esperança percebessem, o aroma de queimado começou a trazer uma sombra que engrossava a cada noite. Como um sinal inicial de algo muito mais sombrio que esperava o momento de aparecer na superfície. O céu noturno sobre Vila da Esperança estava coberto por nuvens espessas, e a lua desapareceu por trás da escuridão disforme. Alguns dias depois que o cheiro de queimado se tornou mais frequente, seu Joaquim sentiu que seu coração não conseguia mais ficar em paz. Ele tentou afastar a sensação estranha com pequenas tarefas como consertar a cerca de casa, arrumar uma gaveta que não tocava há muito tempo ou regar as plantas no quintal. No entanto, toda vez que ele parava por um momento, a imagem da igreja ressurgia em sua mente. Como se houvesse um fio invisível puxando seus passos em direção àquele prédio. Embora tentasse se afastar, numa noite, o vento da colina soprou mais frio do que o normal. Lina já dormia profundamente, abraçando uma pequena boneca de pano que ela mesma fizera com roupas velhas. Seu Joaquim sentou-se perto da porta de casa, observando a pequena estrada que levava à igreja. A luz fraca de um lampião a óleo fazia as sombras na parede se moverem lentamente como ondulações na água. O latido de um cachorro foi ouvido ao longe e depois desapareceu. Naquele momento de silêncio, um forte sentimento surgiu no peito de seu Joaquim. Ele sentiu que esta noite era a noite em que ele deveria descobrir o que realmente estava acontecendo por trás das portas sempre fechadas da igreja. Sem esperar que seus pensamentos mudassem, ele pegou uma pequena lanterna e saiu de casa. O ar da noite estava denso. Cada passo na terra parecia produzir um eco mais alto do que o normal. No caminho para a igreja, as folhas de bambu se chocavam como mãos batendo palmas suavemente. O som arrepiou sua pele. No entanto, ele continuou a andar devagar, mas com firmeza. Quando chegou perto do muro dos fundos da igreja, a atmosfera parecia diferente.
Ao contrário do normal, naquela noite havia uma luz fraca que emanava de uma fresta na tábua de madeira na área da cozinha. A luz se movia como a sombra de um pequeno fogo, fazendo uma cor avermelhada dançar na parede externa. Seu Joaquim prendeu a respiração, seu coração batendo mais rápido. Ele se aproximou lentamente e ficou ao lado do muro. Através da pequena fresta de madeira, ele viu algo que o fez congelar. Havia uma luz como a de um lampião a óleo sendo balançado. Algumas figuras pareciam se mover dentro da sala. Elas usavam roupas que pareciam escuras e longas. A luz fraca tornava seus movimentos indistintos como sombras sem forma dançando lentamente. Seu Joaquim encostou o corpo no muro. Ele tentou captar o som que vinha de dentro. No início, ele não ouviu nada além do eco de pequenos passos. Mas depois de alguns segundos, ouviu-se o som de uma recitação que ele não conhecia. A voz era baixa, rápida e proferida em um ritmo diferente de qualquer oração comum. O tom não era o de um terço ou de um louvor que ele conhecia desde jovem. O som fluía como um longo assobio recitado alternadamente por várias pessoas. Como se estivessem entoando algo em uma língua que ele nunca tinha ouvido. O corpo de seu Joaquim tremeu não de frio, mas porque ele sentia que estava ouvindo algo que um ser humano comum não deveria ouvir. Cada sílaba que saía da sala parecia pressionar seu peito. Quando ele tentou recuar, ouviu outro som que o fez parar. O som de uma grande panela sendo arrastada, o som de metal sendo movido lentamente e no meio do ritual, ouviu-se o murmúrio de alguém mais alto que os outros. O murmúrio parecia invocar algo, mas as palavras foram cortadas antes que ele pudesse entender. Seu Joaquim segurou o peito, tentando acalmar a respiração. Mas naquele momento, a luz dentro da sala piscou de repente. E então se apagou. A escuridão engoliu toda a parte de trás da igreja. Todos os sons pararam. Nenhum murmúrio, nenhum passo, nenhum arrastar de metal. Silêncio total. Seu Joaquim ficou paralisado. O ar da noite parecia pesado, pressionando seus ombros. No silêncio, ele podia ouvir seu coração batendo forte. Ele recuou lentamente com o corpo tremendo. Mas após alguns passos, ouviu algo que quase o fez desmaiar. De trás da porta fechada veio um som baixo, como alguém respirando fundo. O som não era comum. Havia um tom pesado nele. Como uma respiração vinda de uma garganta cheia de algo. Seu Joaquim prendeu a respiração. Ele não ousou se virar. Com passos vacilantes, ele se afastou da igreja. O ar da noite parecia ter se tornado um frio que cortava a pele. Quando ele dobrou a esquina passando pelo bambuzal, o som foi ouvido novamente baixo e profundo, como se alguém estivesse parado bem atrás do muro, seguindo seus movimentos. Mas quando ele olhou para trás uma vez para se certificar de que não havia nada além de sombras escuras, seu Joaquim apressou seus passos até finalmente chegar em casa. Suas mãos tremiam ao abrir a porta. Ele entrou e fechou a porta rapidamente. Lina, que acordou com o barulho da porta, perguntou: "Está tudo bem?" Seu Joaquim assentiu rapidamente e pediu que ela voltasse a dormir. Mas seus olhos velhos estavam cheios de um medo que ele não conseguia explicar. Na manhã seguinte, a atmosfera na igreja parecia calma, como se nada tivesse acontecido. Os administradores varriam o pátio com sorrisos gentis. Os moradores que passavam os cumprimentavam como de costume. Ninguém notou nada de estranho. Mas para seu Joaquim, a imagem da luz vermelha e o som da recitação estranha estavam gravados em sua mente como giz que não pode ser apagado de um quadro negro. Tiago apareceu naquela tarde para perguntar se seu Joaquim precisava de ajuda para transportar algo. Mas quando ele viu o rosto do velho, perguntou: "O senhor está doente?" Seu Joaquim balançou a cabeça, dizendo que apenas dormiu mal. Mas Tiago pôde sentir que havia algo grande guardado no coração daquele homem idoso. Perto do entardecer, o prefeito Mendes veio visitá-lo para saber como estava. Ele ouviu que alguns moradores sentiram o cheiro de queimado novamente na noite anterior. Ele também ouviu que uma luz da cozinha da igreja foi vista por um jovem de longe. Mas ele ignorou tudo isso no relatório dos moradores.
Para ele não havia problema realmente importante, desde que a igreja permanecesse cheia e os moradores não entrassem em pânico. Ele disse a seu Joaquim que tudo estava bem. Mas a frase soou vazia aos ouvidos do velho. Quando o sol se pôs e a cor alaranjada desapareceu, seu Joaquim sentou-se na varanda de casa, olhando na direção da igreja. O vento da noite soprava suavemente, trazendo o cheiro que ele conhecia. O cheiro que não deveria vir de um lugar de culto. O cheiro de queimado e um odor metálico fraco, mas claro para um nariz que já o sentiu várias vezes. Ele fechou os olhos e suspirou profundamente. Em seu coração, ele sabia que as noites seguintes não seriam mais fáceis. Algo estava se movendo por trás das paredes daquela igreja. Algo que os moradores não viam, algo que esperava. E pela primeira vez, seu Joaquim sentiu que o que quer que ele tenha visto naquela noite não era o auge da estranheza, mas apenas o começo de algo muito mais sombrio. O céu de Vila da Esperança naquela noite parecia um pano preto esticado lentamente sobre as colinas. Não havia estrelas nem luz, exceto a das casas dos moradores que começavam a se apagar uma a uma. Depois da noite em que seu Joaquim viu a luz vermelha e ouviu a recitação estranha por trás do muro da igreja, seu coração ficou coberto por uma névoa pesada. Ele queria se convencer de que tudo aquilo era apenas uma ilusão de sua mente, entre o sono e o medo. Mas a sensação não desapareceu. Mesmo quando ele abriu os olhos na manhã seguinte e viu a luz do sol entrando pela fresta da janela, o desconforto só aumentou. Como de costume, seu Joaquim foi para a igreja antes da primeira chamada para a oração. Ele caminhou lentamente para não acordar Lina, que ainda dormia. O ar da manhã estava frio e o orvalho grudava nas folhas de bananeira. Seus passos seguiram o caminho que ele costumava percorrer. Mas naquela manhã, o chão parecia mais úmido do que o normal. Como se alguém tivesse jogado muita água. Ao se aproximar do muro da igreja, seus olhos captaram algo perto da pequena escada que levava ao local de ablução. Havia terra que parecia ter sido nivelada na noite anterior. Sua cor era mais escura que a terra ao redor. Como uma cova recém-fechada às pressas. Seu Joaquim parou e olhou mais de perto. Entre os pequenos seixos espalhados, ele viu algo que o fez prender a respiração. Uma mancha vermelha seca misturada com a terra. Ele se inclinou lentamente e tocou-a com a ponta da bengala de madeira que sempre carregava. A mancha grudou na superfície da terra, sua cor não desapareceu. Mesmo quando ele esfregou suavemente. Seu Joaquim engoliu em seco. Seu coração tentava dizer que talvez fosse apenas corante de algum ingrediente de cozinha, mas sua mente se recusava a aceitar essa resposta. O cheiro fraco da mancha exalava um odor metálico que não combinava com o aroma das especiarias da comida de domingo. Enquanto ele ainda observava a mancha, ouviu-se o som de passos vindo de dentro da igreja. Um dos novos administradores apareceu carregando um balde de água. Ele olhou para seu Joaquim por um momento antes de dar um sorriso fraco. Não era um sorriso caloroso como o dos outros moradores. O sorriso parecia a superfície da água cobrindo um fundo escuro. O administrador disse que o pátio da igreja tinha acabado de ser limpo, então talvez ainda houvesse vestígios de água. Ele disse isso com uma voz suave, mas seus olhos nunca sorriram de verdade. Seu Joaquim assentiu lentamente e deu alguns passos para trás. O administrador passou por ele sem dizer mais nada. Ele derramou a água do balde em outra área do pátio. A água fluiu rapidamente como se tentasse apagar algo que estava no chão. Quando o administrador se foi, seu Joaquim olhou novamente para a mancha vermelha que não desapareceu. Ele sentiu como se tivesse acabado de ver algo que queriam esconder. Quando o sino tocou para a primeira missa, a igreja parecia impecável, como se nunca tivesse havido mancha alguma. O altar estava arrumado. O ambiente cheirava a incenso, como se tivesse acabado de ser purificado. Os moradores chegaram com rostos sonolentos, mas calmos. Ninguém notou a terra úmida ou o rastro vermelho suspeito. Tudo parecia coberto por uma limpeza perfeita demais. Após a missa, os moradores sentaram-se por um tempo, conversando sobre as atividades do dia.
Não houve conversa sobre cheiro de queimado ou luzes estranhas. Os moradores pareciam não perceber que algo havia mudado por trás dos muros da igreja. Seu Joaquim olhou para aqueles rostos, pessoas que ele conhecia desde jovem, pessoas que haviam trabalhado juntas para construir a igreja com seu próprio suor. Ele queria avisá-los, mas como poderia explicar algo em que nem ele mesmo ousava acreditar completamente? Voltando da igreja, seu Joaquim encontrou Tiago na estrada. O jovem tinha acabado de entregar legumes na casa de um morador. Tiago parecia preocupado. Ele contou que um dos passageiros que ele levará há algum tempo não fora mais visto na feira ou no vilarejo vizinho. O passageiro tinha dito que queria participar de uma vigília na igreja de São Sebastião. Depois daquela noite, Tiago nunca mais o viu. Seu Joaquim ficou em silêncio. As palavras de Tiago tocaram um medo que ele vinha reprimindo há muito tempo, como uma rajada de vento que abre uma cortina e revela algo por trás dela. Enquanto isso, na feira, Dona Elza ficou ainda mais confusa ao ouvir pequenos boatos sobre moradores desaparecidos. Ela não sabia se a notícia era verdadeira. No entanto, começou a se lembrar de pequenas coisas que pareciam estranhas. Quando entregou frango a uma família perto da igreja, sentiu um cheiro forte vindo da cozinha da igreja. O cheiro fez sua garganta secar. Mas quando perguntou o que estavam cozinhando, o administrador da igreja apenas sorriu e disse que era apenas um caldo para a preparação do domingo. A resposta soou gentil, mas seu coração não conseguiu aceitá-la completamente. Na prefeitura, o prefeito Mendes sentou-se olhando para o livro de registros de atividades do vilarejo. Ele ouviu pequenos relatos de moradores sobre cheiros estranhos e terra úmida atrás da igreja. No entanto, ele preferiu registrar como notas sobre objetos perdidos. Ele não queria criar uma nova inquietação no vilarejo que se recuperava de tempos difíceis. Dentro dele havia um grande medo de que uma pequena agitação pudesse ser o início do caos. Ele se convenceu de que tudo o que ouviu era apenas coincidência. No entanto, havia uma pequena parte de seu coração que ele não admitia. A parte que sussurrava que talvez ele tivesse fechado os olhos por tempo demais. À tarde, Lina aproximou-se do avô com um copo de água morna. Ela disse que enquanto brincava perto da casa de um vizinho, viu dois administradores da igreja andando apressados, carregando um grande saco preto. Quando Lina tentou se aproximar, um deles se virou e pediu que ela fosse para casa com uma voz que não era a voz amigável que ela costumava ouvir. Seu Joaquim sentiu um arrepio percorrer suas costas. Ele segurou a mão da neta e pediu que ela não se aproximasse mais da área dos fundos da igreja. À noite, a atmosfera ficou mais silenciosa do que o normal. Quando seu Joaquim sentou-se na varanda de casa, o vento da noite trouxe o cheiro familiar. O cheiro de queimado que pairava no ar. Ele fechou os olhos por um momento. A lembrança da terra úmida e da mancha vermelha voltou. Ele sabia que o que quer que os novos administradores estivessem fazendo, eles tentavam encobrir todas as manhãs antes do nascer do sol. Eles trabalhavam no escuro. Eles se moviam quando todos os moradores dormiam. E a cada amanhecer, a igreja parecia um lugar sagrado, nunca tocado pela escuridão. No entanto, a escuridão estava justamente escondida por trás da limpeza perfeita demais. Seu Joaquim ergueu a cabeça e olhou para a igreja à distância. A luz da pequena lâmpada em sua varanda balançava ao vento. Ele respirou fundo, pressionando o peito pesado. Ele começou a entender que o segredo escondido pela igreja era muito maior do que apenas um cheiro estranho ou uma luz fraca. E ele começou a sentir que a igreja que ele um dia cuidou com amor agora escondia algo que não deveria acontecer na casa de Deus. A noite em Vila da Esperança passava lentamente, como as águas de um rio que fluem sem som. Nas últimas semanas, os moradores ouviram notícias vagas sobre pessoas que nunca mais voltaram depois de passar por Vila da Esperança. No início, a notícia parecia uma história sem pé nem cabeça. Alguns diziam que talvez tivessem voltado para a cidade sem se despedir. Outros supunham que foram trabalhar em outro lugar. E havia quem pensasse que eles apenas pararam brevemente na igreja e depois seguiram viagem. Ninguém associava isso a algo ruim. Mas, lentamente, o número de casos aumentou.
Numa manhã suave, Tiago sentou-se na beira de uma pequena ponte, observando a água calma do riacho. Ele tinha acabado de entregar um pedido de legumes para uma senhora na aldeia vizinha. Em seu colo estava o capacete que ele tirou para respirar o ar da manhã. Mas sua mente não estava em paz. Ele não parava de pensar no passageiro que levará à igreja algumas semanas antes. O homem desceu com um sorriso amigável, dizendo que queria participar da missa da noite. Eles conversaram um pouco sobre o tempo e a situação do vilarejo. Tiago achou o homem bom e educado. Mas depois daquela noite, ele nunca mais o viu. A família do passageiro veio ao mercado alguns dias depois, perguntando por ele. Eles perguntaram com um tom de preocupação: alguém o viu saindo da igreja? Tiago não sabia o que responder. Ele se lembrava claramente de que sua moto estava estacionada perto do pátio, mas o homem nunca voltou. Quando ele disse isso à família, seus rostos ficaram pálidos. Eles saíram apressados para procurar, mas até o dia seguinte não houve notícias. Em casa, Tiago contou sua inquietação à mãe. A mulher ouviu com o rosto tenso. Ela sabia o quão respeitada a igreja era agora pelos moradores. Ela também sabia que dizer a coisa errada poderia causar mal-entendidos em um vilarejo pequeno como Vila da Esperança. Mas o coração de uma mãe não pode enganar. Ela sentiu um medo que não ousava expressar. Enquanto isso, Dona Elsa estava arrumando sua barraca na feira. Quando uma mulher de outro vilarejo veio perguntar sobre seu filho, que não voltava para casa há uma semana, ela disse que ele foi visto pela última vez participando de um evento na igreja de São Sebastião. Sua voz tremeu quando ela perguntou: alguém o viu? Dona Elsa ficou em silêncio, suas mãos tremendo ao segurar a faca de cortar carne. Ela não sabia o que responder. Não queria começar um boato. Mas também não conseguia afastar a lembrança do cheiro estranho que saía da cozinha da igreja em certas noites. Depois que a mulher foi embora com os olhos marejados, Dona Elsa sentou-se por um momento, massageando as têmporas. O mercado, geralmente barulhento, agora parecia silencioso para ela. As vozes dos outros comerciantes pareciam abafadas por seus próprios pensamentos. Ela se virou para a igreja, cujo topo era visível à distância. Seu coração bateu mais rápido. Ela começou a sentir que o que estava acontecendo naquela igreja não era mais apenas uma mudança comum. Na prefeitura, o prefeito Mendes recebeu relatos de 2 moradores sobre parentes que vieram de fora e nunca mais voltaram depois de assistir à missa de domingo. O rosto do prefeito Mendes ficou tenso. Mas, como de costume, ele acalmou os moradores, dizendo que talvez os desaparecidos estivessem trabalhando em outro lugar. Ele tentou esconder sua própria ansiedade com palavras tranquilizadoras. Ele não queria que seu vilarejo fosse rotulado como um lugar perigoso. Ele não queria que o menor dos problemas se tornasse assunto de conversa fora do vilarejo. Mas quando os moradores foram embora, o prefeito Mendes ficou sentado por um longo tempo, segurando a cabeça. Ele se sentia como se estivesse segurando algo que ficava mais pesado a cada dia. Havia uma parte dele que queria investigar mais a fundo. Mas havia outra parte que temia o que poderia encontrar. Num caminho perto da plantação, 2 jovens conversavam baixinho sobre um dos visitantes que eles ajudaram durante um evento na igreja. O homem parecia ansioso e segurava firmemente uma sacola de pano. Eles se lembravam de como ele olhava ao redor com preocupação antes de entrar na igreja. Depois disso, ninguém mais o viu. Os 2 jovens conversaram sobre isso em voz quase sussurrada. Como se temessem que o vento levasse sua conversa para alguém que não deveria ouvir. Naquela tarde, Lina voltou de brincar com passos pequenos. Ela trazia flores silvestres que colheu na beira da estrada. Quando viu seu avô sentado na varanda, ela correu e colocou as flores em seu colo. Seu Joaquim sorriu gentilmente. Mas quando Lina contou que uma de suas amigas disse que alguém desapareceu depois de ir à igreja, o sorriso desapareceu. Seu Joaquim afagou a cabeça da neta lentamente. Ele tentou manter o rosto calmo. Mas em seu coração, o medo crescia como raízes se espalhando profundamente no solo. Perto da noite, o vento trouxe um cheiro fraco da direção da igreja.
Desta vez o cheiro era mais forte. Seu Joaquim sentiu o peito palpitar. Ele sabia que muitas coisas já haviam acontecido no vilarejo, mas os moradores não queriam conectá-las. Eles estavam presos em um silêncio que guardava medo. Todos sabiam, mas ninguém ousava dizer as palavras em voz alta. No dia seguinte, 2 famílias de fora do vilarejo vieram procurar seus parentes desaparecidos. Elas trouxeram as últimas roupas que foram usadas e perguntaram a quem quer que encontrassem. Mas os moradores de Vila da Esperança davam apenas respostas vagas. Alguns baixavam a cabeça, dizendo que não sabiam. Outros fingiam estar ocupados. Ninguém ousava mencionar a igreja como o último lugar onde essas pessoas foram vistas. Enquanto isso, do outro lado do vilarejo, Tiago sentou-se em frente à sua casa com o rosto pálido. Ele se lembrou do passageiro desaparecido e um sentimento de culpa começou a pesar em seu peito. Ele sentia como se tivesse testemunhado algo que não entendia, algo que acontecia silenciosamente por trás dos sorrisos gentis dos administradores da igreja. Os moradores agora viviam em uma tranquilidade frágil, como a superfície calma da água que esconde um forte redemoinho em suas profundezas. As pessoas desapareciam uma a uma, deixando rastros que nunca eram encontrados. Mas a igreja continuava cheia todo domingo, como se nada estivesse acontecendo. E em meio a esse silêncio, seu Joaquim sentiu que os passos sombrios estavam cada vez mais próximos, mais claros, mais inegáveis. O vento da noite soprava das colinas, trazendo um ar úmido que se infiltrava pelas frestas das casas de madeira em Vila da Esperança. Tiago saiu para trabalhar mais cedo do que o normal naquele dia. O ar da manhã ainda feria a pele e uma névoa fina pairava sobre a estrada do vilarejo. Ele ligou sua moto velha que tremeu suavemente. O som do escapamento preencheu o silêncio da manhã. Sua mente estava cheia de uma ansiedade que ele ainda não havia compartilhado com ninguém. Fazia alguns dias que ele não conseguia dormir bem. A imagem do passageiro desaparecido continuava dançando em sua cabeça. O último rosto daquela pessoa, o sorriso educado gravado antes de descer da moto. A voz baixa pedindo que ele esperasse apenas um momento. Tudo aquilo estava fortemente gravado. Mas naquela tarde, antes que tudo mudasse, o dia transcorreu como de costume. A feira estava movimentada e Tiago estava ocupado entregando pedidos de legumes em vários lugares. Ele trabalhava duro porque queria que sua irmã mais nova pudesse estudar mais. Desde que o pai deles morreu, ele era quem arcava com a maior parte das despesas da casa. Seus pensamentos eram simples. Ele queria que sua irmãzinha tivesse um futuro melhor. Perto do pôr do sol, enquanto Tiago estava sentado em uma pequena lanchonete tomando um chá quente, um homem de meia-idade se aproximou. O homem carregava uma sacola de pano e seu rosto parecia cansado. Ele perguntou se Tiago poderia levá-lo à igreja de São Sebastião para a missa da noite. Tiago assentiu. Ele conhecia o caminho e sabia que a igreja estava movimentada ultimamente. A viagem para o vilarejo foi tranquila. O homem contou um pouco sobre sua família em outro vilarejo. Sua voz era lenta e seus olhos olhavam para a estrada como se estivesse pensando em algo pesado. Tiago ouviu educadamente. Ele não queria perturbar os pensamentos de seu passageiro. Quando a moto passou pelas colinas e desceu a pequena estrada em direção à Vila da Esperança, o som dos grilos começou a encher o ar. A igreja de São Sebastião parecia brilhante naquela noite. As luzes do pátio estavam totalmente acesas, embora não fosse domingo. O ar ao redor da igreja parecia diferente, um pouco mais quente do que em outros lugares do vilarejo. Tiago deixou seu passageiro bem em frente ao pátio. O homem agradeceu e disse que seria rápido. Ele pediu a Tiago que o esperasse, pois queria voltar para casa depois da missa. Tiago assentiu e estacionou a moto perto do muro. A chamada para a missa soou, sua voz ecoando por todo o vilarejo. Os fiéis começaram a entrar na igreja. Tiago esperou em sua moto, olhando para o céu escuro que não mostrava uma única estrela. Ele sentou-se encostado no selim da moto, tentando fechar os olhos por um momento.
Mas quando a missa terminou e os moradores começaram a sair um a um, seu passageiro não apareceu. Tiago desceu da moto e ficou mais perto da porta da igreja. Ele esperou, observando os fiéis que saíam. Mas nenhum rosto era o de seu passageiro. Ele perguntou a alguns moradores se haviam visto o homem de meia-idade. Eles balançaram a cabeça, dizendo que a igreja estava cheia de estranhos ultimamente, então era difícil reconhecer todos os visitantes. Tiago ficou ainda mais ansioso. Ele andou pelo pátio da igreja. Viu as motos dos visitantes ainda estacionadas em ordem. Mas a de seu passageiro estava no mesmo lugar, sem se mover 1 centímetro. Como se seu dono nunca mais a tivesse tocado. Desde que entrou. A missa da noite passou. O tempo avançou para meia-noite. Tiago ainda esperava. Ele queria ir para casa, mas seu coração se recusava. Ele se sentia responsável. Ele sentia que algo estava errado. Quando o sino tocou para a primeira missa da manhã, o céu começou a clarear. Os fiéis chegaram em turnos. Tiago olhou para eles um por um, mas seu passageiro ainda não apareceu. A moto ainda estava estacionada no canto do pátio, como uma pequena prova deixada por alguém que nunca saiu. Tiago engoliu em seco, suas mãos suando. Embora o ar da manhã estivesse tão frio, ele olhou para a porta fechada da igreja como se ela guardasse algo que ninguém poderia contar. Quando a missa da manhã terminou, Tiago encontrou o prefeito Mendes na prefeitura. Sua voz tremeu ao explicar o que havia testemunhado. O prefeito Mendes ouviu, mas seu rosto parecia duvidoso. Ele disse que talvez o homem tivesse saído por outra porta. Ele acalmou Tiago e pediu que ele fosse para casa descansar. Mas Tiago insistiu que seu passageiro não havia saído. A moto era a prova mais clara. Mas o relatório terminou sem acompanhamento. O prefeito Mendes, como de costume, não queria criar um grande problema no vilarejo. Ele disse que talvez o passageiro tivesse partido sem se despedir ou encontrado alguém e ficado na casa de um morador. Tiago só pôde assentir, embora soubesse que tudo aquilo era impossível. Quando a família do passageiro chegou alguns dias depois, Tiago os encontrou no pátio da igreja. Eles perguntaram se ele realmente deixou o homem naquele lugar. Tiago assentiu, sua voz quase quebrando. Ele mostrou o local onde a moto estava estacionada naquela noite. Mas agora o lugar estava vazio, sem nenhum vestígio. A família chorou baixinho. Tiago só pôde baixar a cabeça. Ele sentiu como se tivesse perdido algo que deveria ter visto, algo que talvez pudesse ter mudado tudo. Naquela tarde, quando Tiago estava sentado sozinho em casa, o vento trouxe um cheiro estranho e familiar. O cheiro de queimado voltou. Embora não fosse domingo, o cheiro apertou seu peito. Ele fechou os olhos e sussurrou baixinho. Ele não sabia com quem estava falando. Talvez consigo mesmo, talvez com Deus. Algo estava acontecendo naquela igreja, e ele sabia que a noite em que seu passageiro desapareceu foi o começo de algo muito mais sombrio. O céu de Vila da Esperança naquela tarde estava nublado, como se guardasse algo que relutava em revelar. Desde que a notícia do desaparecimento de pessoas começou a circular entre os moradores, a atmosfera de Vila da Esperança mudou lentamente. Não foi uma grande mudança, não houve tumulto, mas foi como um tecido fino sendo puxado lentamente pela ponta. Cada casa guardava um sussurro baixo. Cada olhar continha uma longa sombra ilegível. Mas na igreja, tudo continuava como de costume, até mais calmo do que antes. Os administradores da Irmandade da Luz Eterna continuavam a cumprimentar os moradores com o mesmo sorriso. Um sorriso gentil, difícil de suspeitar. Seus olhos pareciam serenos, suas vozes tocavam o coração. Cada palavra era dita com uma calma que fazia as pessoas se sentirem envergonhadas se por acaso suspeitassem. Eles falavam com educação, cheios de boas maneiras. Pronunciavam palavras que acalmavam. Quando uma mãe perguntou com ansiedade, "É seguro para meu filho vir à igreja?", um dos administradores olhou para ela com um sorriso caloroso. Ele disse que a igreja era o lugar mais seguro do mundo. Sua voz era baixa e firme.
A mãe voltou para casa com o coração aliviado, embora sua mente ainda estivesse cheia de perguntas. Quando um pai perguntou se eles sabiam de algo sobre o visitante que desapareceu, o administrador deu um tapinha gentil em seu ombro. Ele disse que talvez a pessoa desaparecida estivesse procurando paz em outro lugar. Suas palavras soaram cheias de consolo, embora não respondessem a nada. No entanto, o pai assentiu e não ousou mais perguntar. Os rostos dos administradores pareciam sinceros demais para serem contestados. Na feira, quando Dona Elsa mencionou que havia algo estranho com a comida que era distribuída, 2 moradores a repreenderam imediatamente. Disseram que não era bom ter maus pensamentos. Disseram que os administradores da igreja haviam ajudado muito o vilarejo. Essas palavras fizeram Dona Elsa baixar a cabeça, como se tivesse cometido um grande erro apenas por expressar um pequeno medo. No domingo seguinte, a atmosfera na igreja estava ainda mais movimentada. Moradores vinham de vários lugares. Alguns vinham com a família, outros sozinhos. Eles queriam rezar juntos, comer juntos, sentir a paz que era sempre prometida. Os administradores os receberam um por um com um sorriso cheio de hospitalidade. Não havia sinal de constrangimento nem de inquietação. Tudo fluía como água corrente calma, suave e sutil. Um sorriso gentil, difícil de suspeitar. Seus olhos pareciam serenos, suas vozes tocavam o coração. Cada palavra era dita com uma calma que fazia as pessoas se sentirem envergonhadas se por acaso suspeitassem. Eles falavam com educação, cheios de boas maneiras. Pronunciavam palavras que acalmavam. Quando uma mãe perguntou com ansiedade, "É seguro para meu filho vir à igreja?", um dos administradores olhou para ela com um sorriso caloroso. Ele disse que a igreja era o lugar mais seguro do mundo. Ele estava de pé sob uma árvore perto do pátio da igreja, observando as pessoas que passavam. Ele viu um dos administradores sorrir para ele e levantar a mão em saudação. O sorriso era tão calmo que o próprio Tiago se sentiu envergonhado de seu medo. Mas quando ele tentou retribuir o sorriso, sentiu o peito pesado. Seu coração parecia se recusar a acreditar que nada estava acontecendo. Havia uma pequena voz dentro dele que dizia que ele deveria permanecer cauteloso. Aqueles administradores se moviam de uma maneira quase perfeita. Eles apareciam quando necessários, desapareciam quando não eram mais precisos. Limpavam a igreja até brilhar todas as manhãs. Ajudavam os moradores doentes, levando comida. Visitavam as casas necessitadas. Tudo isso fazia os moradores se convencerem ainda mais de que eram pessoas boas, enviadas para ajudar o vilarejo. No entanto, havia algo inexplicável em sua calma. Seus olhares às vezes eram diretos demais. Seus sorrisos às vezes não mudavam, mesmo em situações tensas. Suas palavras eram sempre igualmente gentis. Como se nunca se cansassem, nunca se irritassem, nunca se surpreendessem. Sua atitude era como um espelho que nunca refletia uma sombra. Numa tarde, Lina voltou para casa com o rosto triste. Ela disse que uma amiga contou sobre sua família que procurava um parente desaparecido. Lina perguntou: "A igreja tem algo a ver com isso?" Seu Joaquim ficou em silêncio. Ele não queria sobrecarregar o coração daquela criança. Mas também não queria mentir para sua neta. Ele suspirou profundamente e disse que às vezes o mundo guarda mistérios que ainda não é hora de serem discutidos. Lina olhou para seu avô por um longo tempo antes de assentir lentamente. Na prefeitura, o prefeito Mendes enfrentava uma pressão invisível. Ele via os relatórios se acumulando. Ele via os rostos ansiosos de moradores de outros vilarejos que vinham procurar seus parentes. No entanto, toda vez que falava com os administradores da igreja, eles continuavam a responder com respostas gentis e um sorriso cheio de calma. Eles garantiam que nada de ruim estava acontecendo. Diziam que a igreja era um lugar de proteção. A calma era tão convincente que era difícil de contestar. Mas nas noites seguintes, quando o cheiro de queimado voltava a aparecer e o vento trazia um som estranho e incomum, os moradores começaram a sentir que aquela calma era perfeita demais para ser real. Mas ninguém ousava dizê-lo. Ninguém.
porque cada palavra que questionasse a igreja soaria como um pecado. E os administradores da luz eterna sabiam exatamente que o silêncio dos moradores era a porta mais fácil para eles abrirem. A noite em Vila da Esperança desceu de uma maneira diferente naquele dia. O ar não estava apenas frio, mas também trazia uma sensação de peso difícil de explicar. Como se o vento da noite estivesse trazendo notícias sombrias que ainda não haviam sido ditas por ninguém. No posto de vigilância na ponta da estrada do vilarejo, César e Ronaldo sentaram-se, desfrutando de um café quente. Naquela noite era a vez deles de fazer a ronda. O vento movia as folhas com um longo som sussurrante, como um murmúrio vindo de trás da colina. O lampião a óleo no posto brilhava fracamente, emitindo uma luz alaranjada e trêmula. Algumas horas antes, eles ouviram conversas sobre mais um visitante desaparecido. Os moradores falavam sobre isso em voz muito baixa, como se tivessem medo de ferir o ar com suas palavras. No entanto, César e Ronaldo preferiram não se aprofundar muito. Eles queriam que a noite passasse tranquilamente. Queriam voltar para casa em segurança. Quando o relógio passou da meia-noite, a atmosfera do vilarejo tornou-se mais escura. As luzes das casas já estavam apagadas. Apenas o som dos insetos era ouvido e, ocasionalmente, o uivo interrompido de um cachorro ao longe. Mas em meio ao silêncio, César sentiu um cheiro que ele conhecia. O cheiro de queimado misturado com um odor metálico. Ronaldo levantou o rosto e respirou fundo. O cheiro era o mesmo de algumas noites anteriores, mas esta noite parecia mais forte. César levantou-se e olhou na direção da igreja. De onde estavam sentados, a igreja parecia uma sombra escura recortando o céu. Mas havia uma coisa em comum. A luz da janela lateral da igreja ainda estava acesa. A luz deveria ter sido apagada depois da missa da noite. Ronaldo engoliu em seco. Ele disse lentamente que talvez algum administrador tivesse esquecido de apagar a luz. Mas as palavras pareciam não ter força para acalmar o coração. Os dois se aproximaram da igreja. A terra estava úmida sob seus pés e o vento soprava cada vez mais rápido. Ao se aproximarem da janela lateral, um som baixo começou a ser ouvido. Não era o som de pessoas rezando nem de cânticos. O som era como um murmúrio que subia e descia em um ritmo estranho. O som era muito rápido e fluía como o movimento de uma cobra. César fez um sinal para Ronaldo ficar quieto. Lentamente, eles se abaixaram e se aproximaram da janela. O vidro da janela estava embaçado pelo tempo. Mas em uma pequena fresta que não estava coberta de tinta, eles puderam espiar para dentro. Foi então que seus corpos inteiros congelaram. Sob a cúpula da igreja, algumas pessoas vestindo longos panos escuros sentavam-se em círculo. Elas estavam de frente para uma grande panela que fervia em um fogão portátil. O vapor saía pela fresta da tampa da panela e enchia a sala com uma fumaça fina. Mas não foi isso que fez o sangue de César e Ronaldo gelar. Em uma mesa ao lado da panela havia algo que não podia ser confundido. Sua forma era clara, sua cor pálida. Na ponta, ainda era visível uma mão humana. Ronaldo cobriu a boca com as duas mãos, tentando conter um grito. Seus olhos se arregalaram de terror. César quase caiu para trás, mas suas pernas resistiram por reflexo. Ele olhou novamente com cuidado, certificando-se de que o que via não era uma sombra, mas a cena se tornou ainda mais clara. Outros pedaços de corpos estavam espalhados, parcialmente envoltos em panos. Havia ossos que já haviam sido separados. Havia carne que já havia sido cortada em pedaços pequenos. A atmosfera na sala estava cheia do som do murmúrio dos administradores da igreja, encapuzados de escuro. Sua recitação se tornava cada vez mais rápida. Como se estivessem invocando algo que não pertencia ao mundo humano. O vapor quente da panela subia lentamente, trazendo um cheiro que eles nunca imaginaram que sentiriam em uma igreja. Quando o ar ficou mais denso, uma das figuras sentadas em círculo parou de recitar de repente. Com um movimento lento, ela se virou para a janela. Os olhos da figura não eram claramente visíveis, mas o brilho por trás do pano.
O capuz que cobria seu rosto parecia brasas vermelhas acesas. César e Ronaldo ficaram paralisados. A respiração deles parou. O mundo ao redor parecia ter parado de se mover. O olhar atravessou a escuridão, atravessou a janela, atravessou seus corpos. Sem um som, a figura se levantou. Seus movimentos eram rígidos, como alguém que se levanta de um longo sono. Ela caminhou em direção à porta lateral. O corpo de César tremia. Ronaldo queria correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Quando a figura se aproximou da porta, as luzes da igreja se apagaram de repente. Escuridão total. O murmúrio parou. A atmosfera tornou-se silenciosa como um espaço que perdeu o fôlego. César sussurrou para que corressem. Mas quando ele pegou a mão de Ronaldo por trás da janela, ouviu-se o som de passos lentos se aproximando. O som não era de passos comuns, era pesado, profundo, como se alguém estivesse arrastando seu corpo de outro mundo para entrar no mundo humano. Ronaldo deixou a lanterna cair de seu bolso. O pequeno som fez os dois acordarem. Eles se viraram e correram com todas as suas forças pela estrada de terra. O ar da noite batia em seus rostos. Suas respirações se misturavam com o medo. Eles não ousaram olhar para trás, embora o som dos passos vindos da igreja parecesse persegui-los. Quando chegaram ao posto de vigilância, César quase desabou e Ronaldo ofegava. Nenhum dos dois conseguia falar. Eles sentaram-se com os corpos tremendo. O cheiro de queimado ainda os seguia, como se estivesse grudado em suas roupas. Até o amanhecer eles não dormiram, não ousaram, não conseguiram. Quando os moradores chegaram para a primeira missa, a igreja parecia perfeitamente limpa. Não havia fumaça, nem cheiro, nem panela grande, nem pedaços de corpos. Tudo parecia como se aquela noite nunca tivesse acontecido. Mas César e Ronaldo sabiam o que haviam testemunhado. E aquela noite se tornou a linha tênue que separou o vilarejo entre o antes e o depois que a verdade sombria começou a se revelar. O céu da manhã em Vila da Esperança parecia pálido, como se tivesse perdido a cor após uma longa noite que guardava muitos segredos. Desde a noite em que César e Ronaldo viram a coisa horrível por trás da janela da igreja, os dois homens nunca mais ficaram verdadeiramente em paz. Seus corpos ainda tremiam toda vez que se lembravam dos olhos vermelhos que os encaravam por trás do pano escuro. O som dos passos pesados parecia segui-los constantemente. Mesmo quando o sol já havia nascido, eles tentaram explicar o que viram a outros moradores, mas as palavras sempre se quebravam na garganta. Como alguém poderia contar sobre pedaços de corpos humanos dentro de um local de culto sem causar pânico em todo o vilarejo? No entanto, lentamente a notícia se espalhou em pequenos sussurros. Sussurros que circulavam da cozinha para o quintal, do posto de vigilância para a venda, ninguém ousava dizer em voz alta, mas todos que ouviam sentiam a pele arrepiar. Algo em seus corações dizia que as noites estranhas que eles ignoraram por tanto tempo tinham um significado muito mais sombrio. No final, César criou coragem e relatou ao prefeito Mendes. Ronaldo sentou-se ao seu lado, embora suas mãos ainda tremessem. Eles contaram a história em voz baixa. Disseram que viram uma luz estranha, ouviram uma oração bizarra e testemunharam algo que não deveria estar em uma igreja. O prefeito Mendes ouviu com o rosto tenso. Cada palavra que saía fazia sua expressão mudar de dúvida para palidez. Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta para acalmá-los. O prefeito Mendes percebeu que, em seu silêncio, ele havia permitido que algo crescesse demais. Ele se sentiu culpado. Ele olhou para César e Ronaldo por um longo tempo antes de finalmente dizer que precisava relatar isso às autoridades municipais. As palavras saíram como um peso pesado sendo liberado de seu peito. Mas depois de dizê-las, ele viu outro medo surgir em seus próprios olhos. O medo das consequências que poderiam vir depois que a porta da verdade fosse aberta. Naquela tarde, 2 veículos da polícia chegaram ao vilarejo discretamente. Sem sirenes, sem alarde. Eles chegaram como se estivessem apenas visitando um parente antigo. Falaram com o prefeito Mendes na prefeitura. Ouviram a história de César e Ronaldo com total seriedade.
Seus rostos não mostravam surpresa excessiva, mas seus olhos se cruzavam. Toda vez que as testemunhas mencionavam pedaços de corpos humanos, parecia que algo que eles suspeitavam há muito tempo agora estava parcialmente revelado. Depois de ouvir toda a história, a polícia pediu aos moradores que não falassem sobre isso com ninguém. Disseram com uma voz calma que a verdade deveria ser encontrada sem causar pânico em todo o vilarejo. Eles queriam garantir que tudo corresse da maneira mais suave possível. A noite de domingo foi escolhida como o momento da operação. Os policiais elaboraram um plano cuidadoso. Eles não queriam que ninguém se sentisse suspeito. Eles não queriam soar um alarme que pudesse piorar a situação. Então, alguns policiais à paisana foram enviados à igreja no final da tarde. Eles fingiram ser fiéis que queriam participar da missa da noite. Enquanto isso, outra equipe se escondeu atrás das árvores perto da plantação. Eles esperavam por um sinal. Eles não sabiam o que iriam enfrentar. Mas todos entendiam que esta noite poderia mudar o rosto do vilarejo para sempre. Quando o sol começou a se pôr, a atmosfera do vilarejo parecia normal. O som das crianças brincando ainda era ouvido. As mães fechavam as janelas de suas casas enquanto conversavam sobre os planos para o dia seguinte. Os avós sentavam-se na varanda, ouvindo um pequeno rádio. Mas por trás da tranquilidade, havia um batimento cardíaco não expresso. Os moradores podiam sentir que o vento da noite trazia uma inquietação diferente. Seu Joaquim sentou-se por um longo tempo na varanda de sua casa, olhando para a igreja. Ele sentiu algo que não conseguia explicar. Como se o mundo que ele conhecia estivesse lentamente se rachando em uma parte invisível. Lina se aproximou dele com um copo de água morna. Ela perguntou se seu avô iria à igreja naquela noite. Seu Joaquim balançou a cabeça. Ele apenas disse que naquela noite ele queria ficar em casa. Lina abraçou seu braço, sentindo uma ansiedade que não entendia. Tiago, do outro lado do vilarejo, sentou-se na beira da estrada, olhando para sua moto. Ele se lembrou do passageiro desaparecido. Ele sentiu que esta noite traria respostas. Mas ele também temia que a resposta não fosse algo que um ser humano pudesse aceitar facilmente. Perto da meia-noite, os policiais disfarçados já estavam dentro da igreja. Eles se sentaram como fiéis comuns. Fizeram uma breve oração para que seus passos fossem guiados. Lá fora, o vento soprava da direção da plantação, trazendo um cheiro úmido e o som das folhas se movendo. A equipe do lado de fora esperava um sinal de dentro da igreja. E quando o relógio passou da meia-noite, o som de atividade da cozinha da igreja começou a ser ouvido. O som de metal se chocando, o som de passos lentos, o som de um murmúrio baixo que já havia sido ouvido várias vezes nas noites escuras anteriores. Os policiais dentro se entreolharam. Seus rostos estavam tensos, mas firmes. Eles viram como alguns administradores da igreja levaram algo para a cozinha. Algo embrulhado em um grande pano, algo que parecia pesado. Nesse momento, o líder da operação deu um pequeno sinal, quase inaudível. Ele olhou para César e Ronaldo por um longo tempo antes de finalmente dizer que precisava relatar isso às autoridades municipais. As palavras saíram como um peso pesado sendo liberado de seu peito. Mas depois de dizê-las, ele viu outro medo surgir em seus próprios olhos. O medo das consequências que poderiam vir depois que a porta da verdade fosse aberta. Naquela tarde, 2 veículos da polícia chegaram ao vilarejo discretamente. Sem sirenes, sem alarde. O céu noturno sobre Vila da Esperança parecia uma cortina escura pendurada sobre a terra úmida. Não havia luz, exceto pelo brilho da lua que ocasionalmente era coberto por nuvens espessas. O ar parecia pesado e cada rajada de vento trazia um sussurro sutil da direção da igreja, como se chamasse algo que os humanos não queriam ouvir. Quando o relógio passou da meia-noite, os policiais dentro da igreja começaram a sentir uma atmosfera estranha vindo da direção da cozinha. Um murmúrio baixo era ouvido por trás de uma cortina espessa. Havia um movimento de mãos escuras carregando uma grande panela. Havia um respingo vermelho que caiu do pano que embrulhava. Algo que eles carregavam.
Os policiais disfarçados se entreolharam. Eles sabiam que a hora havia chegado. Fora da igreja, a equipe escondida atrás dos bambus e das árvores da plantação começou a se mover. Eles se aproximaram com passos silenciosos. A terra úmida abafava o som de seus passos. O líder da operação ergueu a mão como um sinal de que todos deveriam estar prontos em um instante. Em 3 respirações, a igreja, que parecia calma, transformou-se no centro de uma onda de tensão. O líder da operação deu um pequeno sinal e logo após, os policiais invadiram por 3 lados. Alguns vieram pela frente. Outros pela lateral. E uma equipe forçou a porta dos fundos que sempre esteve trancada. Um som alto foi ouvido quando a porta foi arrombada. A igreja foi imediatamente preenchida por gritos. Os administradores da igreja pularam de susto. Gritos de Allahu Akbar se misturaram com gritos curtos. Alguns administradores tentaram fugir por uma pequena janela. Mas os policiais já estavam prontos para detê-los. Houve quem tentasse resistir com uma faca longa usada na cozinha. Houve quem gritasse o nome Luz Eterna repetidamente, cobrindo o rosto. Mas todos começaram a ser capturados, um por um. Em meio ao caos, 2 policiais afastaram a cortina da cozinha. Eles viram a grande panela fervendo com um cheiro estranho saindo dela. Ao redor da panela havia pedaços de carne que não pareciam ser de animal. Um cheiro metálico forte preenchia toda a sala. A superfície da mesa estava cheia de manchas vermelhas secas. Quando um dos policiais levantou a tampa da panela, um vapor quente jorrou em seu rosto. Dentro, havia pedaços de um corpo humano que já começavam a se dissolver. O policial recuou com o rosto pálido. Os outros só conseguiram prender a respiração, fechando os olhos por um momento. No depósito dos fundos, outro policial encontrou algo ainda mais aterrorizante. Atrás de uma pilha de sacos de arroz arrumados, havia uma pequena porta de madeira como a de um poço antigo. A porta estava coberta por uma fina camada de terra, como se tivesse sido fechada poucas horas antes. O policial removeu a terra com as mãos trêmulas. Quando a porta se abriu, um ar abafado misturado com o cheiro da morte saiu. Vários policiais apontaram suas lanternas para dentro do espaço apertado. Lá embaixo, havia uma pequena escada que descia. As paredes do porão eram de tijolos velhos e úmidos. Nas paredes havia escritos pretos e desordenados, como rabiscos de alguém que perdeu a razão. Os escritos formavam um padrão desconhecido. No topo, havia uma frase escrita com tinta vermelha. A luz eterna está próxima. No chão da sala, dezenas de sacos plásticos pretos estavam espalhados com formas protuberantes. Alguns sacos estavam ligeiramente abertos. Sangue seco era visível ao redor deles. O policial levantou o primeiro saco e encontrou pedaços de um corpo humano dentro. Havia um osso de braço, um pedaço de coxa, e outras partes do corpo difíceis de reconhecer. No fundo da sala havia uma longa mesa cheia de manchas escuras. Em cima dela havia um pano velho e um livro antigo com páginas danificadas. Dentro do livro, não havia frases claras, apenas símbolos estranhos escritos com traços grosseiros. Cada página parecia ter sido embebida em um líquido de cor escura. Os policiais que viram se entreolharam com rostos aterrorizados. Ninguém ousou segurar o livro por mais tempo. O ar na sala parecia cada vez mais pesado. O som dos passos dos administradores sendo detidos no andar de cima soava distante. Mas o porão parecia ter seu próprio mundo. Um mundo que os humanos não deveriam encontrar. Um dos policiais sussurrou lentamente que este não era apenas um esconderijo. Este era um local de ritual que acontecia há muito tempo. Um lugar onde as pessoas desaparecidas encontravam um fim que suas famílias nunca souberam. Um lugar de onde todo o cheiro de queimado que os moradores sentiam vinha de corpos humanos cozidos no escuro. Acima do porão, a igreja, que antes era um lugar sagrado, agora parecia um prédio vazio que acabará de perder sua alma. Os administradores capturados, alguns choravam, outros permaneciam em silêncio, sem reação, e alguns apenas sorriam fracamente,
como se ainda guardassem algo que ninguém conseguia entender. Seu Joaquim estava parado longe, na beira da estrada. Ele via a luz das lanternas dos policiais entrando e saindo da igreja. Ele ouvia gritos curtos e o som de passos apressados. Ele sentia seu peito bater forte. Lina estava ao seu lado, segurando sua mão com força. A criança não entendia o que estava acontecendo, mas sentia um grande perigo. O perigo que esteve à espreita por trás dos sorrisos gentis dos administradores da igreja. Naquela noite, Vila da Esperança não era mais a mesma. A igreja de São Sebastião passou de um local de culto à testemunha do crime mais sombrio que já tocou o coração dos moradores. E todos sabiam que o que aconteceu lá dentro não era apenas um erro humano. Havia algo mais escuro guiando aquelas mãos. Mas a operação ainda não havia terminado. Ainda havia uma última parte daquela noite que revelaria a camada mais profunda da verdade escondida. O céu noturno, antes escuro, lentamente se transformou em um cinza pálido. Quando o amanhecer começou a surgir por trás das colinas, o ar estava úmido e a terra ao redor da igreja ainda estava molhada. Depois que dezenas de policiais entraram e saíram do prédio durante a noite, Vila da Esperança acordou em um silêncio que não era comum. Parecia que todo o vilarejo estava prendendo a respiração, esperando o que o mundo diria depois que a verdade sombria fosse revelada. Após a operação daquela noite, os administradores da Irmandade da Luz Eterna foram levados para a delegacia para serem interrogados. Seus rostos pareciam pálidos sob a luz da manhã. Alguns olhavam para baixo, outros apenas olhavam para o vazio. Mas um homem caminhava com passos calmos. Passos que não refletiam alguém que acabará de ser pego cometendo um crime grave. Aquele homem era o líder do grupo, alguém conhecido pelos moradores como a figura gentil chamada Irmão Elias. Durante todo esse tempo, ele foi o rosto que mais sorriu para os fiéis. Um sorriso que fez os moradores acreditarem que a igreja estava segura. Na sala de interrogatório, Irmão Elias sentou-se com as costas retas. Suas mãos estavam cruzadas sobre a mesa. A polícia perguntou com cuidado, mas cada resposta que saía de sua boca parecia uma sombra escura deslizando lentamente, tocando as paredes da sala de interrogatório com frieza. Ele disse que não cometeram um crime. Eles não mataram, apenas cumpriram uma tarefa sagrada. Ele disse que cada corpo que eles cortaram era um corpo que havia sido escolhido pela luz. Eles acreditavam que o sacrifício protegeria o vilarejo e o mundo da destruição. Sua voz não era alta, nem trêmula, nem zangada. Sua voz era monótona, como a de alguém explicando como cozinhar arroz. Os policiais se entreolharam. Incrédulos. Mas nenhuma objeção saiu da boca de Irmão Elias. Ele estava convencido de cada palavra que dizia. No canto da sala, o investigador mostrou uma foto do porão da igreja. A foto mostrava os sacos pretos, os pedaços de corpos humanos e os símbolos estranhos escritos na parede com traços grosseiros. Irmão Elias olhou para a foto sem piscar. Ele sorriu levemente. Um sorriso que arrepiou o investigador. Ele disse que os escritos eram um aviso. Durante todo esse tempo, ele foi o rosto que mais sorriu para os fiéis. Um sorriso que fez os moradores acreditarem que a igreja estava segura. Na sala de interrogatório, Irmão Elias sentou-se com as costas retas. Suas mãos estavam cruzadas sobre a mesa. A polícia perguntou com cuidado, mas cada resposta que saía de sua boca parecia uma sombra escura deslizando lentamente, tocando as paredes da sala de interrogatório com frieza. Ele disse que não cometeram um crime. Eles não mataram. Eles viram os sacos mortuários sendo levantados um por um. Alguns moradores choravam histericamente ao reconhecer as roupas que seus familiares desaparecidos usavam. O som do choro feria o coração de todos que ouviam. Vila da Esperança, que antes se enchia de risadas a cada domingo, agora se tornou um lugar cheio de lamentos e orações. Seu Joaquim estava entre a multidão de moradores. Ele segurava a mão de Lina com força. Ele disse que aqueles que lessem os escritos deveriam ser gratos por terem tido a chance de ver os sinais antes que a luz final descesse.
Os policiais que ouviram essas palavras sentiram algo percorrer suas costas. Não era um medo comum. A sensação era como uma mão fria tocando lentamente a nuca. Enquanto isso, os moradores de Vila da Esperança se reuniram na beira da estrada. Eles viram os veículos da polícia passarem. Eles viram a fita policial cercando a igreja. Seus olhos velhos se encheram de lágrimas ao ver a realidade que ele suspeitava há tanto tempo, mas não ousava expressar. Ele se sentiu culpado. Ele sentiu que deveria ter falado mais cedo. Mas por trás da culpa, havia uma pequena gratidão que se acendia lentamente. Gratidão porque a verdade finalmente apareceu, mesmo que tarde demais. Tiago também foi ao pátio da igreja. Ele viu um dos sacos mortuários sendo levantado pela polícia. Em sua mão, ainda estava um relógio de pulso enferrujado que ele reconheceu. Ele se lembrou das perguntas que nunca ousou fazer. Ele se abraçou, dizendo que nunca deveria ter fechado o coração quando o mau pressentimento veio. Essas palavras pairaram no ar silencioso da feira. Vários dias se passaram e a investigação na igreja continuou. A polícia encontrou mais ossos no quintal dos fundos. Os ossos foram levantados lentamente da terra úmida. Os moradores observavam de longe, cobrindo a boca e baixando a cabeça. Ninguém ousava se aproximar. Ninguém conseguia ficar por muito tempo vendo a realidade de que, durante todo esse tempo, eles também desfrutaram de uma comida que os humanos não deveriam tocar. Mas o horror não terminou na igreja. 3 dias depois que os administradores foram presos, uma nova notícia chocou toda a polícia. Um dos membros da seita que estava detido foi encontrado morto em sua cela. Seu corpo estava no chão com um corte no pulso. Na parede da cela havia um escrito em vermelho. O escrito foi feito com linhas trêmulas, mas claras. A última carne ainda não foi servida. Quando os policiais leram a mensagem, a sala ficou em silêncio, como se assombrada por uma sombra invisível. Eles se entreolharam com rostos pálidos. As palavras pareciam ser a continuação de algo inacabado. Algo que ainda se movia fora de seu alcance. Em Vila da Esperança, as noites seguintes tornaram-se noites de medo. Os moradores fechavam as portas mais cedo. As crianças não brincavam mais no quintal. Quando o sol começava a se pôr, as luzes da rua que levava à igreja eram deixadas apagadas. Nenhum morador ousava passar perto do muro da igreja, mesmo durante o dia. No entanto, essa calma não era uma calma que acalmava o coração. A cada noite de domingo, o cheiro familiar que os moradores conheciam começava a ser sentido novamente. Um cheiro como de carne sendo cozida lentamente. Um cheiro que vinha da direção da igreja, que já estava selada. Um cheiro que não deveria vir de um prédio vazio. Alguns policiais de guarda afirmaram ter ouvido uma chamada suave para a oração de dentro da igreja. O som vinha do alto-falante que na verdade não tinha mais eletricidade. Alguns afirmaram ter visto a sombra de alguém caminhando lentamente por trás do vidro da janela. E outros sentiram a porta da cozinha da igreja balançar, embora não houvesse vento. Mas toda vez que eles verificavam, a igreja permanecia vazia. Esses eventos fizeram o vilarejo voltar a um ciclo de medo. O medo que eles não podiam explicar. O medo que os fez perceber que, embora os culpados tivessem sido presos, algo ainda estava à solta. Algo que os observava da escuridão. Naquela noite, seu Joaquim sentou-se na varanda de casa, olhando para o céu adornado por nuvens finas. Lina sentou-se ao seu lado, segurando o braço do avô. A criança perguntou: "Já acabou tudo?" Seu Joaquim olhou para a neta com olhos cheios de amor. Ele sorriu levemente e disse que o mundo sempre guarda mistérios. Mas enquanto os corações humanos permanecerem puros e se protegerem mutuamente, nenhuma escuridão poderá dominar toda a vida deles. Lina sentiu e encostou-se em seu ombro. A atmosfera da noite tornou-se calma. No entanto, à distância da direção da igreja escura, o vento trouxe um cheiro fraco, mas claro, de carne sendo aquecida. Seu Joaquim fechou os olhos lentamente e sussurrou em seu coração que, embora muitas coisas tivessem sido reveladas, ainda havia um capítulo daquela história sombria que não estava terminado.